Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Vozes da Verdade Podcast para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria desejar a vocês a paz do Senhor Jesus Cristo e a graça e a paz. Hoje é com muita alegria, com muita felicidade que a gente recebe aqui na nossa bancada dois amigos, duas pessoas com quem eu tenho o prazer de conviver nessa caminhada cristã. Um deles já tem aqui a sua cadeira cativa. Pegou falta na semana passada aqui, mas hoje está aqui novamente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o pastor Vitor Sampaio, pastor da Igreja Base Renascença. Eu queria que ele não precisa pedir desculpa para a gente não, mas eu queria que ele estivesse aqui quase todas as semanas, porque a presença dele nos abrilhanta muito com a sua voz, a voz da verdade. Também é a voz do Vitinho aqui. E a verdade é Jesus Cristo. Vitinho, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa de hoje. Então, privilégio, prazer estar aqui de novo. Mas eu vou pedir desculpa, galera. Semana passada eu estava atendendo um cliente, não consegui vir. Mas é muito bom estar aqui, principalmente hoje com o meu presbítero maravilhoso, cheio de unção, meu irmão querido Diego. E estar aqui com o Márcio é sempre maravilhoso também. Bom, e aí já foi dado o spoiler, rapaz. Quem está aqui, depois de várias tentativas, a gente conseguiu encaixar a agenda dele. Diego é um irmão em Cristo, é um cara que me ajuda muito aqui na nossa produtora. Ele, para quem não sabe, ele já trabalhou e trabalha também no ramo da comunicação. Ele é presbítero da Igreja Base Renascença também, ajuda o Vitor Sampaio lá e o pastor Davi também, Araújo. E está aqui hoje como presbítero da igreja para a honra e glória do nosso Deus, né Diego? Seja bem-vindo aqui, por favor. A casa é sua. Amém, amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Finalmente consegui estar aqui junto com vocês. Para mim é uma alegria muito grande. E que Deus nos abençoe e nos conduza aqui, que eu consiga contribuir para essa conversa. Tenho certeza que aqui a gente vai conseguir puxar um pouco aí dos ensinos da palavra e como isso se aplica dentro do tema que a gente vai trabalhar aqui, né? Bom, na verdade, assim, cara, todas as vezes que eu vim fazer o programa aqui, eu fico nervoso, né? No dia que eu não ficar nervoso quando eu fizer o programa, tem alguma coisa errada. Porque, assim, não só pela responsabilidade da gente falar sobre a palavra de Deus, mas também de receber pessoas com capacidades, digamos assim, teológicas muito, muito aprofundadas, estudiosos e tal, e sempre me dá um certo medo. E meus amigos que estão aqui, que considero vocês, hoje eu estou com uma dose dupla de nervosismo, porém a dose tripla de alegria está sobrepondo por isso, para a honra e glória do nosso Deus. O tema de hoje, gente, é um tema muito interessante, porque todos nós passamos por esse momento, né? É um tema que exatamente, vamos tratar dos primeiros passos com Cristo, né? Construindo uma nova vida na fé. Eu acredito que todas as igrejas têm um programa de primeiros passos, talvez, ou que não tem, mas deveria ter, né? Sim. Então, assim, eu lembro, irmãos, que logo quando eu tive que o Espírito Santo tocou no meu coração e eu tive a graça de, através do Espírito, como eu falei, do Espírito Santo, procurar uma igreja evangélica e estar diante da palavra, me curvando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que eu fiquei algumas vezes com medo de saber de como eu ia me comportar e assim. Seguir a Cristo é a maior e mais transformador passo que a gente pode dar, não é? O novo convertido, ele inicia uma caminhada de fé não apenas como uma mudança de religião, né? Eu estou fazendo uma introdução para a gente contextualizar, né? Mas uma nova vida marcada pela graça, pelo amor de Deus e pela ação do Espírito Santo. Isso depende de uma ação direta do Espírito Santo e, obviamente, de um acolhimento, né? Porque, às vezes, as pessoas eles se motivam a fazer, mas chegam em algumas igrejas e não são acolhidas. E cada passo para conhecer mais sobre Jesus Cristo e experimentar da sua palavra é crescer na comunhão com o corpo de Cristo. E aí quem está iniciando essa caminhada não tem muito, né? Não tem muito, assim, digamos, noção
de como isso acontece. Eu lembro, aí vou voltar aqui, a primeira vez que eu fui na base, quem me recebeu, eu já falei aqui no podcast, foi o Vitinho. Eu tive lá, quando eu entrei na base, quem me recebeu na portaria foi o Vitinho. Me deu boas-vindas e tudo. Mas antes de eu ir na base, eu tinha ido em outra igreja. E que por incrível que pareça, não incrível que pareça, mas também eu me senti muito bem acolhido. Digamos que eu talvez me senti mais acolhido do que as vezes das primeiras vezes que eu fui em igrejas católicas, por exemplo, né? Do qual a minha família toda comunga a fé católica. E aí o que acontece? Eu vou ancorar aqui, nós vamos ancorar o nosso podcast hoje em um versículo base, né? Mas antes de entrar no versículo base, eu vou pedir para o pastor Vitinho fazer a abertura orando para a gente, né? E logo depois a gente vai contextualizar as nossas experiências como a nossa iniciação, digamos assim, nessa caminhada cristã. O senhor pode orar para a gente? Vamos orar então. Senhor, que possas nos iluminar, nos guiar nesse momento, para que a gente possa conversar, mas que sobretudo possa ser uma conversa proveitosa, tanto para nós como para as pessoas que estão nos escutando. E uma conversa proveitosa é aquela que nós entendemos da Tua Palavra, expomos a Tua Palavra e conversamos sobre esse tema diante da Tua Palavra. Amém, Senhor. Eu creio verdadeiramente que a Tua Palavra é o norte para as nossas vidas, é o norte para a vida da igreja, e a igreja não cresce, as pessoas que passam a entrar dentro dela, principalmente os novos convertidos, precisam da palavra e nós devemos ser guiados por ela. Que nesse momento seja também um momento de estarmos juntos, aprendendo um com o outro, porque o Senhor nos chamou para nós estarmos nesse discipulado mútuo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Bom, eu queria pedir licença ao pastor Vitor. Eu queria começar hoje com o presbítero Diego. Diego, como, assim, tu lembra, assim, quando tu começaste nessa nova trajetória cristã, como foi a tua experiência? Eu queria que tu começasse batendo esse papo com a gente aqui. Lembro 100%. Eu não lembro muita coisa de muitas coisas erradas. Sim. Mas todas as coisas que Deus fez eu lembro 100%. Sim. Isso aí o Espírito Santo ele mantém vivo, graças a Deus, mantém vivo na minha memória. E logo ali no momento da minha conversão, de imediato eu senti aquela sede insaciável por Jesus, aquela fome. Então eu queria muito conhecer esse Cristo, eu queria muito me aprofundar cada vez mais nesse relacionamento. E essa minha busca, ela, na época, eu era católico. Sim. Então, do momento que Cristo me resgatou, eu estava na fé católica. Então, a minha busca foi na igreja católica. Sim, sim. Né? Mas a partir do momento que a palavra começou a me trazer entendimento, sim. A partir do momento que a palavra começou a transformar meu coração e a minha mente, algumas respostas eu não estava mais conseguindo. Então, eu comecei a buscar outras igrejas, Sim. Né? Inclusive a igreja evangélica. E dentro da igreja evangélica, comecei a visitar algumas congregações, até para buscar entender, porque eu realmente nunca tinha participado, né? Então, assim, comecei a visitar e conhecer, mas assim, o que me enchia mais de Deus era a leitura da palavra. Sim, sim. Então, eu não sei como é com as outras pessoas, mas na minha experiência a sede de Cristo era tão grande que eu passava o dia inteiro lendo a Bíblia. Então, assim, cada momento, cada 10 minutos que eu tinha para um cafezinho, eu tomava um cafezinho lendo a Bíblia. Então eu lia de manhã, lia de tarde, lia de noite, lia de madrugada, acordava cedo para ler. Isso foi me transformando de uma forma muito rápida. Sim. Né? E aí eu acredito que por esse motivo, algumas igrejas
eu não me sentia confortável. Tu falou aqui no começo que se sentiu confortável quando visitou, mas as minhas primeiras experiências não foram boas. Tá, mas assim, só pra gente não aprofundar, porque a gente vai ter tempo de falar mais ainda adiante. Mas eu queria também falar com o pastor Vitor, se ele teve essa experiência no começo e tal. Por que eu tô falando isso? Porque pra gente contextualizar o início do bate-papo, né? O senhor lembra, pastor, quando o senhor teve essa conversa, quando foi a conversão e que o senhor foi acolhido, enfim... Conte aí como foi essa experiência. Lembro. Então, eu tinha um amigo que morava no mesmo prédio que eu, tava vivendo uma vida assim meio perturbada, assim, meio louca. Tem nossos momentos, né, que a gente fica meio doido assim da cabeça, começa a fazer besteira e tal. E eu tava nesse momento, né? Ali uns meus 18 para 19 anos. Aí foi ali que, por meio da vida desse meu amigo, ele apresentou o Cristo para mim de uma forma simples, né? E eu acredito que ali o Senhor me converteu meu coração para Ele, né? E o que Diego falou aconteceu comigo mesmo. Eu tive sede pela presença de Deus. Eu procurei logo uma igreja para me congregar. A mesma igreja que ele estava, obviamente, congregando, eu fui. Depois ele mudou, né? Eu mudei junto com ele. Então, eu tive essa pessoa que me conduziu, né, até uma seja, o Espírito igreja. Santo usou um teu amigo para ter essa experiência, né, direta com Cristo. Com certeza. Então, foi por meio da vida dele que o Senhor mesmo usou, né, para alcançar meu coração. Legal. E eu tive esse processo mesmo. A gente sabe, né, assim, que comumente quem está em casa aí, que está nessa indecisão, que talvez esteja passando por esse momento de mudança, de conflitos, né, que o presbítero o Diego falou agora há pouco, a gente sabe que chega um momento que há uma mudança radical, né, que a Bíblia fala sobre a metanoia, né, você passa a ter um novo, né, e é isso que eu vou trazer aqui, que eu pedi para o Roberto colocar o nosso versículo base, para a gente começar a falar exatamente sobre essa grande experiência de metanoia, de mudança de pensamento. Queria que o Roberto colocasse, ele está em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Então é isso mesmo, né, Diego? Quando o Espírito Santo toca no coração, a gente tem irresistivelmente graça de Deus e a gente certeza. É uma nova criatura. Então, assim, só um parêntese. Quando eu cheguei lá na base, eu lembro que foi muito interessante quando eu fiz os primeiros passos, né? Na nossa igreja, né? Eu também pertenço à base, e vocês são da base Renascença, nós somos a mesma congregação, só que eu frequento a base do Recanto dos Vinhais. E lá, eu lembro muito bem disso, eu fui muito bem acolhido pela irmã Dini, que lidera lá o grupo de primeiros passos, com o presbítero que saiu da nossa empresa já, o Fábio, e a Janda. Eu lembro muito bem que a Janda é uma irmã nossa, que a gente estava naquele período de pós-pandemia e ela falava com uma máscara, cara, e todas as palavras que ela falava parece que estava assim no meu coração. Eu não olhava a boca, mas eu sentia o coração dela falando comigo. Sim. Nesse primeiro passo. Então, assim, eu honro muito a vida através de Deus, nosso Deus, através de Deus, do Espírito Santo, a vida da irmã Janda, que foi uma das pessoas que me ajudaram muito nesse primeiro passo. Por isso que a gente está trazendo essa discussão aqui. Porque os primeiros passos nas igrejas, né, se é um curso, se é um encaminhamento, se é um acolhimento, ele é muito importante que a gente tenha essa visão inicial da caminhada. Porque o mundo é muito cruel, né, pastor Vitor? Certeza. E aí eu pergunto, começando aqui sobre a primeira pergunta eu vou fazer para o Vitor Sampaio, tá? Vamos lá. Pastor, quando alguém entrega a sua vida para Cristo, na verdade ninguém entrega a vida para Cristo, é Cristo que nos resgata, né? Aí. A Bíblia diz que tudo se faz novo, né? Esse novo nascimento se manifesta de forma prática, dia a dia, no dia a dia do convertido. Só que existem várias lanças contra, né? São amizades, é a nossa rotina de trabalho, é a nossa rotina social, né? Isso, às vezes, se você não tiver as pessoas que estão amparando do lado de vocês, com essa visão cristã, fica muito difícil, né, pastor? Com toda certeza. É por isso que nós compreendemos que uma das formas de Deus
capacitar alguém nessa nova vida, nesse novo nascimento, é por meio da igreja local. Porque é por meio da igreja, na comunhão com os irmãos, que essa pessoa que se converteu vai se despindo, né, do velho homem. Inclusive, Efésios capítulo 4 trata sobre isso, né, a palavra que aparece ali para se despir da antiga vida para abraçar a nova vida em Cristo. A expressão que aparece ali é justamente de tirar a roupa. É como se você estivesse tirando a roupa e colocando uma nova roupa, né? Então, é difícil, porque o mundo jaz do maligno. As pessoas que anteriormente nós estávamos em comunhão não nos aponta para Cristo, porque são pessoas que, óbvio, não têm a verdade, né? E nós passamos a entrar dentro de uma igreja e tal, e ter aquele contato com Cristo ali, aquele primeiro contato e tudo mais. Então, se não ocorrer um processo que essa pessoa é colocada dentro da igreja, e essa igreja, por meio dos irmãos, por meio da comunhão, por meio do discipulado mútuo, não vai ajudando esse irmão a se despir da antiga natureza, para que essa nova natureza possa se tornar viva, né? Se tornar evidente na vida dessa pessoa, é extremamente difícil. Então, eu entendo que, para mim, pessoalmente, também escutando o Diego, para nós foi extremamente importante a gente entrar em uma comunidade, conhecer pessoas e essas pessoas nos ajudarem nessa caminhada, porque nós não caminhamos sozinhos. Precisamos entender que a santidade não é nós diante de Deus. A santidade também é vista, principalmente no texto de Gálatas a partir do capítulo 5, 6, a santidade é mútua. Sim. A santidade, ela é coletiva. Deus quer que estejamos juntos para Ele transformar não só uma pessoa, mas um povo. Amém. Amém. E isso é uma sequência, né? A gente pode aplicar essa fala, né? Que a nossa mentalidade muda no contexto de caminhada. Com certeza. Aquela pessoa que pensa que, por exemplo, tem uma máxima que diz que a pessoa se converte pela dor ou pelo amor, né? Sim. Mas na verdade é um misto de amor, dor, mas é na sequência que a pessoa realmente tem essa conversão de uma forma efetiva, que eu digo assim. E aí, Diego, eu vou já engatando aqui a segunda pergunta. Eu vou ler aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2 também. Pedro diz o seguinte: como bebês recém-nascidos, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aqui Pedro compara a vida cristã como uma vida de um bebê, o início da vida cristã. É aquele alimento, digamos, o colostro, né? É aquele alimento ainda aguado, mas que tem um valor vital tremendo, né? Sim. Eu acho que a Bíblia é tão maravilhosa que até esses mínimos detalhes servem para que a gente possa construir o nosso entendimento. Então é mais ou menos isso, Diego. O que tu achas dessa parte que Pedro mostra para a gente aqui sobre a questão da oração, da manutenção do caminhar, para que a gente se nutre o tempo todo, né? O tempo todo com a palavra de Deus. Sim, eu vejo que assim, o principal ponto aí para o novo convertido dar os seus primeiros passos de forma a se manter firme, a se fortalecer sempre, vai ser a palavra de Deus. Sim. Então eu vejo assim, o ponto-chave aqui é a palavra de Deus e sempre vai ser, desde o começo até o final da vida do crente. No começo, muito mais. Eu vejo que os primeiros passos do novo convertido é se aprofundar na palavra, é mergulhar na palavra de Deus. É o que o apóstolo Pedro está colocando aí, o leite espiritual, se a gente fizer uma analogia com a própria palavra de Deus. Então, o leite materno, inclusive tem estudos aí que dizem que a mãe que amamenta o seu filho se eu não me engano, até os 2 primeiros anos de idade, com leite materno, essa criança, quando adolescente e adulta, ela vai ser muito menos propensa a vários tipos de doenças. Sim. Porque o leite materno é o principal alimento nessa fase que vai durar por toda a vida. Então, eu vejo muito dessa forma, assim. A palavra de Deus, se aprofundar, estudar a palavra de Deus
corretamente, as doutrinas corretas do cristianismo, né? Ser ensinado com a palavra de Deus, vai fazer esse novo convertido, esse novo cristão permanecer firme por toda a vida. Perfeito. Claro que ele tem momentos de esfriamento, de tristeza, de pecado, mas nada disso vai afastar ele do relacionamento com Deus. Então, eu gosto muito de uma passagem que tem lá em João capítulo 17, lá onde Jesus vai orar pelos seus discípulos, um pouquinho antes dele ser preso. Ele faz uma oração a Deus por ele e pelos seus discípulos. E aí lá em João 17, 14, ele vai dizer assim, ó: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. E no 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele ora ao Pai pedindo para que aqueles que ele entregou a palavra, que ele ensinou a palavra desde o começo ali, desde o momento do resgate deles, da nova vida com eles, ele pede ao Pai para santificá-los por meio da palavra, ou seja, para eles continuarem separados ao Senhor, consagrados ao Senhor. E como é isso? Por meio da verdade, a verdade é a própria palavra de Deus. Perfeito, perfeito. E é interessante que Jesus nos mostra o quanto nós somos dependentes dele, da palavra, né? Porque o próprio Jesus é a palavra, como a Bíblia diz, né? Mas assim, a minha preocupação, e aí eu queria com a colaboração do pastor Vitor aqui, é exatamente a qualidade desse leite, né? A gente sabe que tem muitas igrejas que oferecem um leite diferente, né? Um leite bíblico diferente. E isso é muito perigoso, porque a maioria das pessoas que quando procuram, a maioria que não são de um lar cristão, por exemplo, elas procuram as igrejas num momento de dificuldade. Dificuldade espiritual, enfim, alguma dificuldade. E aí você se depara com um cristianismo fora da essência mesmo, enfim. E aí essa pessoa, de uma forma bem direta, ela acaba se perdendo mais ainda. É um cego guiando outro cego, né? Então a gente precisa também fazer essa análise, né, pastor? Porque quando eu fiz os primeiros passos, e eu volto a dizer o seguinte, que a igreja de Cristo é uma igreja inclusiva. Ela é uma igreja que aceita todas as pessoas que realmente são tocadas pelo Espírito Santo. Então, lá na minha turma, pastor, tinha um pastor que veio de uma outra congregação, que passou pelos primeiros passos. Tinha uma menina que estava até grávida, Isadora, que ela estava junto comigo, se batizou junto comigo também, que vinha de um lar cristão, mas que estava fazendo os primeiros passos, cheia de dúvidas, como eu também estava e tudo. E tinha uma senhora bastante idosa, né? Assim, que veio da Igreja Católica, cheia de feridas também. E os primeiros passos serviram para que a gente pudesse dar uma visão doutrinária a isso. Eu fiquei tão apaixonado pelos primeiros passos, Vitinho, que eu me voluntariei para lecionar nos primeiros passos lá na igreja, porque eu achei que a gente precisava imprimir algo assim que seja marcante na vida do cristão. Isso é importante, né, Vitor? A gente ter essa visão plural da inclusão deles, né? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Eu acho que o curso de primeiros passos é assim fundamental para alguém que tá começando a caminhada, mas também para pessoas que vêm de contextos um pouco complicados, né? Pessoas que foram feridas por pastores ou pseudopastores, por igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho, enfim. E o curso de primeiros passos, que a gente chama literalmente de curso de primeiros passos, mas pode ser outro nome, né? De outras comunidades, claro. Né? É um curso que vai apresentar as principais doutrinas da fé, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas de 10, 15, 6, 7, até 20 anos na fé, não sabem, não conhecem, né? Então,
o curso de primeiros passos vai trazer essa base, né, esse fundamento, porque é importante a gente salientar que a nossa caminhada, ela é marcada por fundamentos. Então, a comunhão da igreja, que acontece posteriormente, é fundamentado por uma fé que nós cremos. Uma fé que é dogmática. Então, a gente tem, às vezes, problema com esse nome, né? Por conta do período da Idade Média, da teologia dogmática, sim, do catolicismo e tal. Mas a gente não pode esquecer que a nossa fé é dogmática. Sim. Nós seguimos dogmas, nós seguimos crenças, né? Então, o curso de primeiros passos, que nós também somos professores e tal, foi muito bem pensado pelo Diego, ele que está ali à frente da igreja, em relação à nossa igreja, que traz o fundamento daquilo que cremos. A pessoa vai entrar na nossa igreja e decidir ficar ou não, compreendendo claramente o que a gente crê. Sim. As principais doutrinas da fé e também a principal doutrina que regula tudo aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, nós somos uma igreja de linha de perspectiva reformada. Então, tudo que a gente faz vai trazer... a teologia reformada faz esse crivo. Então, os materiais das crianças, por exemplo, tem que passar por esse crivo. Os próprios ensinos, a pregação, o louvor. Então, tudo passa por esse crivo. Então, alguém que decide congregar na nossa igreja é ensinada antes da decisão, né, que ela tem, que a gente segue essa doutrina. Assim, se a gente usar a palavra pilares, eu acho que fica mais, vamos dizer assim, mais palatável para quem está em casa aí, que de repente não seja um teólogo, ou enfim, que está na indecisão, né? Primeiramente, a gente crê na Bíblia. Eu acho que é o primeiro pilar que a gente tem que entender. E em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses talvez sejam os dois pilares. Primeiro, Jesus e a sua palavra. A graça, Bíblia. Nós. E aí vem... Cristo, né? Só que tem a depravação total. A gente tem que entender o que aconteceu com o homem, que a partir daí a gente ter a nossa caminhada de transformação. E falando em transformação, Diego, eu vou trazer aqui o versículo que está em Romanos 12, né? Que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Isso realmente, quando a gente fala em metanoia, é algo que é uma transformação total, né, na vida do cristão? Completa, né? Completa. Eu sou um pouco radical, sabe, Márcio? Com relação às doutrinas e a palavra de Deus. Eu falo mesmo, eu não... Pode falar, fica à vontade aqui, cara. Eu não sou maleável, eu não sou flexível quando o assunto é palavra de Deus. Mas isso é importante. É importante. Então, assim, uma pregação emocional, uma pregação coaching, uma pregação baseada em prosperidade, essas coisas eu nem discuto. Sabe, eu não abro brecha assim para discutir se tem alguma coisa boa ali ou não. Cara, para mim nada disso funciona. Eu entendo que isso eu entendo biblicamente, claro, pela palavra de Deus. Quando o Senhor nos chama, é aquilo que tu falou, é irresistível. Sim. Meu coração não tem como dizer não para Deus. Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é Deus, o Criador. Né? Ele é Deus, né? Então, é irresistível. Quando Ele nos chama, a nossa resposta a Ele é fé, é sim. Ele vai nos resgatar do lamaçal do pecado. Ele vai colocar em nós o seu Espírito Santo. Ali Ele vai quebrantar o nosso coração, Ele vai tirar o nosso coração de pedra, Ele vai nos dar um coração de carne. Esse Espírito vai gerar em nós o arrependimento pelos pecados, vai abrir os nossos olhos para crer no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício naquela cruz, na sua ressurreição. Ali é o ponto de salvação, ali é o ponto de conversão da sua vida. Sim. A partir daquele momento não tem mais volta, é metanoia, é transformação completa. Claro que existe um processo de mudança de vida. Sim, que a gente chama de santificação. Isso Sim. vai durar a nossa vida inteira. Sim. Mas a transformação é completa. Deus não deixa uma brecha para a gente voltar para o Egito, para o lamaçal do pecado. Porque senão a morte de Cristo não faria sentido algum. É insuficiente.
né? Se a gente tivesse o poder de resistir, a morte de Cristo não faria sentido. Exato. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, fiquei curioso aqui. Tu te consideras um cristão ortodoxo? Não, porque sabe por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, a gente não vive no século XVI. Sim. A gente vive em 2025. Sim. E a nossa cultura, nós estamos inseridos numa cultura. Mas aqui a Bíblia nos disse agora para a gente não se amoldar a essa cultura. Exato. É essa que é a grande diferença. É a grande chave da nossa conversão. A gente está inserido num mundo caído, mas nós somos luz e sal desse mundo. Não por nós, méritos nossos. Sim. Você pode me corrigir na hora que quiser, viu, presbítero? Eu estou aqui como um aprendiz. Mas assim, daí eu lhe pergunto, essa ortodoxia, talvez ela não seja difícil até de se manter num mundo que quer nos amoldar, por exemplo? Estou lhe provocando, viu? Sim. Sim, e essa é a verdade. Essa é a verdade. Naquele mesmo texto que eu estava falando da oração de Jesus, lá em João 17, ele ora ao Pai dizendo: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Nós não vamos sair desse mundo. Deus nos chamou para pregar o evangelho dele nesse mundo. Perfeito. Agora ele nos chamou também para ser separado dessa cultura, desse mundo caído, desse mundo de pecado. Então eu creio que sim, a gente precisa se manter fiel à palavra de Deus. Não sei se ortodoxo é a palavra, para não ficar muito rígido, mas com relação à palavra de Deus, a gente precisa ser completamente fiel, rígido quanto a isso. Não há flexibilidade na palavra de Deus, sabe? Então a gente não pode abrir brecha para o pecado. Eu costumo dizer que uma pessoa que está dentro da igreja e ela está vivendo na prática do pecado, eu olho para ela, e aí me perdoe se eu estou errado, mas eu olho para ela como uma pessoa não convertida. Sim, claro. Eu não vejo conversão. Que não existe um incômodo, né? Não tem fruto. Né? E o fruto que a gente diz é o fruto, é o comportamento, é a nova vida. Né? Aquele que está enxertado na videira, ele faz parte da videira e a videira faz parte dele agora. Não tem como ele... um só corpo. Um só corpo. Né? Então, sim, com relação à palavra de Deus, eu acho que a gente precisa ser muito fiel, muito cuidadoso, para a gente não abrir brechas e acabar entrando em heresias ou entrando, enfim, em novas interpretações. Sim. Que a cultura nos traz, porque assim, de geração em geração surgem novas interpretações bíblicas. E entram sutilmente, né? Através de uma música, através de uma literatura, através de um ensino, né, universitário, digamos assim, uma bandeira que é levantada, né, por uma certa classe social, enfim. Isso é muito perigoso. Pastor Vitor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na sua caminhada pastoral, né? E aí deve vir muitas pessoas, muitos jovens, eu sei que o senhor lidera, né, grupos de jovens também. E a gente, assim, todo mundo quando se converte logo no começo e tem aquele primeiro amor, né? Que eu digo que toda vez que eu falo sobre Jesus Cristo e as pessoas me olham, esse cara tá só primeiro amor, daqui a pouco tudo passa. Eu rogo a Deus que não deixe passar esse sentimento de amor que eu tenho, não só pela palavra, mas por Jesus Cristo também. Mas assim, as dificuldades continuam, né, pastor? E a gente vê que nos primeiros passos parece que o inimigo ele começa a jogar um monte de setas e aí começa a aparecer conflitos na própria família. Isso acontece muito, né? E a gente precisa também ter esse paralelo aí de acompanhamento fora das quatro paredes da igreja, né? Uhum. A gente tem que ter essa visão também, né? Então já não são primeiros passos, são vários passos. É o processo de discipulado, né? Cara, é muito difícil porque assim, todas as pessoas, todos os irmãos que chegam na igreja, uma grande parte dele, vou trazer dessa forma para ficar mais claro, uma grande parte dessas pessoas que chegam na igreja, elas foram ensinadas um outro Deus. Isso é verdade. Isso é um fato. As pessoas adoram outro Deus. Um Deus que foi inventado, um Deus que foi ensinado para elas. Os irmãos se converteram, o Senhor converteu mesmo o coração
Porque sempre apesar de nós. E de outras pessoas também. Até daqueles que, enfim, fazem de uma forma equivocada, errada. Mas o Senhor sempre vai fazer, porque a obra sempre é dele. Então, o Senhor não precisa de nós para alcançar um coração. Ele faz isso, porque é da vontade dele. E claro, a fé vem pelo ouvir, né? Mas o Senhor vai fazer. Então, as pessoas que porque tem esse problema também, eu vejo que algumas pessoas acabam olhando para certos irmãos que vêm de outras comunidades e dizem assim: não, isso aí nunca foi crente, vai se converter agora. Mas a verdade, essa pessoa era uma crente verdadeira, amava o Senhor. Sim. Mas passou tanto tempo naquela igreja, naquela comunidade ali, que só aprendeu besteira, que só aprendeu coisas erradas, um outro evangelho. E qual é o nosso papel agora? O nosso papel é dificílimo. É tirar aquilo que está podre, aquilo que está danificado, esse falso evangelho. Hoje, a gente tem essa grande tarefa de você prega o verdadeiro evangelho e quebra o falso evangelho, e tira o falso evangelho. Então, assim, em toda a minha caminhada, né, ali na base, principalmente, eu te digo mesmo, assim, 90% das pessoas, se não for mais, vieram de outras comunidades, feridas, machucadas, que foi apresentado para eles um falso Deus, foi apresentado para eles, né, um falso evangelho, e a nossa tarefa é apresentar o verdadeiro evangelho. Um exemplo, um Deus que te dá bênçãos, um Deus que está lá no céu como um Papai Noel para distribuir presentes para a sua vida. Isso é um falso Deus. Sim. E quando chega na igreja e a gente expõe o pecado, a gente fala do pecado, aquela pessoa dá um pulo para trás e não, peraí, o que está acontecendo? E essa pessoa, o relacionamento com Deus desses irmãos, infelizmente, é afetado. Sim. Né? Então, para você que está nos escutando, que está passando por essa situação, que está pensando em mudar de igreja ou já mudou, e está com essa dificuldade na caminhada, calma. Primeiro, calma. Esse processo acontece mesmo. É um processo real. Mas o meu conselho para essas pessoas é: converse com o seu pastor, converse com o seu líder, abra o seu coração para ele, fale aquilo que está doendo, fale aquilo que você não compreende, para que essas pessoas possam explicar, para que essas pessoas possam ensinar, né? Porque assim, Márcio e todos nós e todo mundo que está nos escutando aqui, um falso evangelho só é transformado pelo verdadeiro evangelho. Não existe outro caminho. É o que Diego está falando aqui. A gente não tem que ser maleável, não. A cura para as pessoas que foram feridas em uma falsa igreja, elas serem servidas em uma verdadeira igreja. Sim. Porque eu tenho muito esse problema, essa dificuldade. As pessoas vêm, foram consumidas ali e tal, estão esgotadas, quando chegam na igreja não quer servir. Sim. Mas peraí, não é assim. O Senhor nos chama para servir, é algo bíblico. Então, eu entendo dessa forma. É uma dificuldade, claro, mas eu creio no poder do evangelho, na palavra de Deus, naquilo Sim. que o Senhor tem para fazer diante de uma igreja que é verdadeiramente séria. Sim, a gente tem que separar duas coisas assim que são importantes, né, Diego? Que é, primeiro, a regeneração é imediata. Sim. Quando o Espírito Santo toca no coração do homem, né? Ele é uma regeneração imediata. Sim. E não tem volta. Isso. Porque o poder de Deus age sobre aquela pessoa e a vontade de Deus aplicada no Espírito Santo, não, aplicada no crente através do Espírito Santo. Mas assim, esse processo de transformação, ele não é imediato. Sim. Você vai continuar... Primeiro, você vai continuar pecando. Sim. Você vai continuar pertencente a um mundo do qual você está saindo, né? Talvez de um grupo social, de um grupo de amigos. E essa caminhada, ela é muito difícil, não é? Então, por isso que é necessário a gente ter, como o pastor Vitor falou, sobre a questão... mentira, na verdade, não existe meias verdades na Bíblia. A Bíblia é verdade, ponto. Eu não quero saber se você acha que a Bíblia, que tu acha que não é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Sim. E você tem que estar na transformação através do Espírito. Você tem que obedecer. Sim. É isso que você tem que fazer. E que é difícil, né? Sim, muito difícil. Eu inclusive, colaborando com essa fala de Vitor, a gente que trabalha o ano inteiro realizando esses cursos,
né, recebendo pessoas, é isso, assim, 90% das pessoas que chegam feridas, ou então com um entendimento Errado. completamente equivocado do evangelho, ou pessoas que realmente vêm da fé católica, que nunca participaram de nada, não conhecem o Jesus. E aí o trabalho maior é você descascar para depois você trazer o ensino correto. Sim. Né? E esse descascar é a parte mais difícil, porque já está enraizado ali no coração, na mente da pessoa, nos costumes dela, no dia a dia dela, na forma dela orar, na forma dela ler a Bíblia, na forma dela interpretar o texto bíblico, sabe? Então, ela já entra para a leitura, querendo extrair do texto que está na cabeça dela. Enfim, fazer isso é bem mais difícil para nós como igreja, mas eu vejo que é muito do nosso trabalho, porque se a gente acompanhar, por exemplo, todas as cartas de Paulo, praticamente, ele está lá, ó, tirando a casca e depois trazendo o ensino correto, e não sei quantas viagens em cada cidade que ele já foi lá e já tinha plantado a igreja. Agora há pouco eu estava escutando uma pregação do Nicodemos, ele falando ali, Filipenses capítulo 3, ali os primeiros versículos, quando Paulo chama os judaizantes de cães e maus obreiros. Sim. E aí Nicodemos falou assim, quando se trata de nossos inimigos, a gente deve tratar com amor. Agora, quando se trata de inimigos do evangelho, a gente deve chamar de cães e de maus obreiros. Porque senão a gente não consegue tirar aquilo que eles colocaram nos irmãos que verdadeiramente são convertidos, mas que estão sendo induzidos por esse falso evangelho. Ao mesmo tempo, quero colocar outro ponto, porque a gente está falando em nós como igreja, ajudar essas pessoas que estão começando na fé ou aquelas pessoas que foram feridas. Sim. Mas eu quero trazer um outro ponto também, que é da própria pessoa. A pessoa que ali acabou de ser resgatada por Cristo, a pessoa que está nesse processo de dúvida, se está numa outra igreja que está vendo que a doutrina não é correta, eu vejo que tem uma responsabilidade da nossa parte também de buscar a palavra de Deus. Porque, imagina, Márcio, se a pessoa ela se aprofunda no relacionamento com Deus somente por meio da palavra, ela é guiada pelo Espírito Santo no caminho correto. Agora, a partir do momento que eu me relaciono com Deus, não só pela palavra, mas por experiências, por emoções... Né? Comunhão, né? Através da comunhão, né? Não, nem a esse ponto ainda, sim. Mas assim, eu colocando outras coisas além da palavra de Deus, eu não consigo ter um relacionamento com o Deus da Bíblia. Não sei se entendeu o que eu quis dizer. Te confesso que eu fiquei em dúvida. Vamos eu queria lá. que tu fizesse mais um... Porque assim, eu posso estar entendendo de uma forma, eu queria que tu fosse mais específico. O que eu penso? A pessoa que ela está aqui começando no Evangelho, certo. Mas ela entra num local em que ela é ensinada que a palavra de Deus não é suficiente, ela precisa de experiências, ela precisa de emoções, entendi. Ela precisa de barganha com Deus. Sim. Ela precisa ser sensorial, ela precisa alguma coisa tem que acontecer, ela tem que ser respondida. Exatamente. A alguma situação. Esse relacionamento com Deus, dessa pessoa, ele vai ser um relacionamento raso todo o tempo. Perfeito. Foi o que o Vitinho falou agora, Isso. que é um Deus servo. Isso. E, né, não sou eu que tem que servir, é Deus que tem que me servir. Exatamente. Agora imagina uma pessoa que ela se relaciona com Deus seguindo somente aquilo que está na palavra dele. Ela se aprofundando na palavra, ela sendo ensinada na palavra, ela participando da igreja, dos cultos, dos pequenos grupos, somente pela palavra de Deus. Essa pessoa vai ter um relacionamento íntimo, verdadeiro com o Senhor. E é esse que é o nosso entendimento. Perfeito. Que os primeiros passos, seja para quem está começando, seja para quem está nessa transição, cara, é por meio da palavra de Deus. Perfeito. Mas eu, como novo convertido, eu também preciso ter esse entendimento. Eu preciso buscar na palavra a orientação de Deus para a minha vida. Perfeito. E é por isso que é importante também a igreja, né? Porque assim, a gente sempre fala aqui sobre essas tendências aí, desigrejados e tal, Sim. Essa galera que está fazendo teologia pelo smartphone, pegando pregações multifacetadas, né? Pregações de uma teologia
uma teologia pura, uma teologia séria, mas tem muita coisa, muita porcaria no meio disso tudo aí, né? Sim. Isso é perigoso até porque, como uma pessoa está, vamos dizer assim, ferida, está desmotivada, inclusive, isso entra no coração como flechas ardentes aí, e você, para desfazer isso depois, é um problema muito grande, né? Mas assim, eu vou retornar com o pastor Vitor em João, capítulo 15, versículo 4. Ele diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Deve permanecer na videira. É o que tu falaste agora, né, Diego, agora há pouco. A gente precisa estar ligado à igreja de Cristo como ramo, para que a gente se sustente como igreja e como povo de Deus, como povo do pacto, né, Vitor? E isso, assim, enfatizar em permanecer é cultivar essa intimidade com Cristo, né? Com toda certeza. Inclusive, o finalzinho do texto diz: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa coisa alguma seria o fruto, né? Sim. Então, aqui Jesus está ensinando justamente sobre o cuidado do Pai, daquele que criou todas as coisas e que deu a essas pessoas uma nova vida, uma nova criação, e fez com que eles se tornassem discípulos, que é justamente essa videira. E aqueles que foram enxertados, né, nessa videira, eles precisam permanecer na videira, que é o próprio Pai, né, que é o próprio Senhor. E essa videira, ela dá força, ela dá energia, ela dá energia mesmo para que os ramos possam dar frutos. Sim. Então, isso é interessante porque nós não conseguimos dar fruto sem Jesus. Nós não conseguimos dar fruto sem o verdadeiro evangelho. Nós não conseguimos dar fruto sem a palavra de Deus. E esse é o problema, porque Sim. quando as pessoas entram numa falsa comunidade, uma falsa igreja, e não é apresentado a verdadeira Bíblia, não é apresentado o verdadeiro Cristo, e não é apresentado o verdadeiro Kyrios, que é o verdadeiro Senhor, essas pessoas passam a ter uma vida com Deus errada, equivocada. E essas pessoas não darão frutos. Então, o verdadeiro fruto é aquele fruto onde quem dá energia é a videira. Sim. Então, Sim. As pessoas que fazem parte de uma igreja local e tal, fazem parte do povo de Deus, melhor dizendo, que são esses ramos, só dão vida, só dão fruto. E fruto, Diego já falou também, que é a vida prática na fé. É o irmão que sai da igreja, das quatro paredes, e vai proclamar o evangelho fora, né, de uma igreja, vai viver nos seus negócios de uma forma sábia, de uma forma prudente e de uma forma responsável, honesta. São pessoas que vão trabalhar com honestidade e integridade. São pessoas que nos seus relacionamentos interpessoais glorificam também a Deus, né? Então, tudo isso é um grande processo. Sim. A gente não pode esquecer disso. É por isso que o texto de primeira carta de Pedro, no capítulo 4, se não me falha a memória, fala sobre os obreiros. E os obreiros, eles são esses responsáveis para guiar o povo de Deus. Isso é muito interessante porque hoje tem esse problema, né, de esses desigrejados e não fazer parte de uma igreja e tal. Primeiro que isso é contra a Bíblia, né? Sim, Hebreus capítulo 10. Sim. Não façam como costume de algum, se congregue, né? Isso é bem claro. Mas algumas pessoas usam de tal argumento: eu amo a Cristo, porém eu odeio a igreja, eu não gosto da igreja, eu sou meio só eu mesmo, eu sou a igreja e tal. Porém, você não vai desfrutar do relacionamento com Deus que Ele quer que você viva sem uma igreja, sem bons mentores, sem bons líderes, sem bons irmãos. Me permita, a próxima questionamento está em Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim, vou continuar com o senhor. Sim, beleza. Capítulo 10 de Hebreus, versículos 24 e 25, diz assim: consideremos uns aos outros
para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja. É exatamente o que o senhor está falando aqui. Só um parênteses, e aí eu vou parafrasear o pastor Davi Araújo, que ele gosta de parênteses, né? Então eu quero aqui abrir um parênteses dizendo o seguinte... E ele abre e fecha na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser. As igrejas, muitas das vezes as igrejas que professam a fé católica, por exemplo, elas se direcionam muito nos dogmas das igrejas católicas, por santos, né? Pelo próprio líder, líder da igreja, o Papa, o padre, enfim. A gente vê, assim, agora nas igrejas mais recentes é que tem essa questão congregacional, né, entre irmãos, mas a fé é mais manifestada entre o Altíssimo e o digamos, indivíduo, né? O indivíduo. E as igrejas evangélicas, ela dá ênfase a essa congregacional, digamos assim. E aí eu quero dizer o seguinte, que na pergunta anterior, me veio à cabeça, outro dia eu entrei num vídeo no Google para entender como é feito um enxerto. É interessantíssimo. Você que está em casa, você abre aí o Google e bota lá, enxertos, né? Para você entender como que um galho de uma outra árvore, que talvez não seja a mesma árvore que está sendo enxertada, ela se acopla a essa árvore principal e através da sua seiva, da sua forma orgânica, ela recria a vida, porque se um galho é retirado da árvore original e colocado em outro lugar, ele morre. E aí esse é o fundamento aí da questão do enxerto, né, do galho na principal árvore. E aqui, quando eu falo em Hebreus 10, capítulo 24 e 25, a gente tem que pertencer a essa videira, ou seja, a esse organismo do qual Jesus Cristo é o cabeça, para que essa igreja se torne uma congregação, digamos assim, especial e espiritualmente sadia, né, Diego? Então, sim, é importante a gente ter essa visão também nos primeiros passos, né? Sim, assim, eu entendo que essas pessoas que não querem participar de uma igreja, que acham que elas próprias são a igreja, são pessoas que não entenderam nada do evangelho. E aí eu não fechei o parênteses, vou fechar agora. Ninguém cresce sozinho, né? Não tem como. Ninguém cresce sozinho, né? Eu acho que é por isso que os primeiros passos dão uma ajuda muito grande, né? A verdade é assim, quando eu entendo o evangelho, eu entendo que Jesus é o centro de todas as coisas. O plano de Deus é o plano de Deus, não é o plano para a minha vida. Sim. Então, a partir do momento que eu acho que eu sou a igreja e o meu relacionamento com Deus está bom, só eu e Ele, eu estou me colocando no centro do universo. Eu estou me colocando como egocêntrico. Sim. Um relacionamento entre eu e Deus, e é só nós dois e acabou. O plano de Deus, ele não é só para a minha vida. O plano de Deus é para a humanidade, é para... eleitos, né? É para toda a criação. E eu faço parte dessa história. Então o centro é ele. Então, mas peraí, a gente está aqui, nós vamos agora... Eu não vou entrar na questão da doutrina da eleição, porque dá 3 podcasts aqui pra gente falar. Mas assim... Mas a gente todo concorda aqui. A gente concorda, mas assim, a gente sabe que nem todos muitos serão Sim. chamados, mas nem todos entrarão pelaquela porta, né? Sim. Mas então, a gente, só não querendo te cortar, já te cortando demais, mas assim, a gente precisa entender que uma vez eleitos por próprio Deus, a gente tem uma responsabilidade muito grande Sim. de permanecer nessa videira. Sim. E a partir do momento que você é eleito, você não é eleito para ter uma vida sozinho com Deus. Sim, você é eleito para cumprir esse grande propósito de Deus na história da criação. Perfeito. Então eu sou uma peça desse grande propósito. Perfeito. E aí entra a igreja. Aí eu e com esse entendimento, eu digo, faço parte dessa igreja, desse povo de Deus, desse corpo de Cristo, para cumprir o grande propósito dele, que no final culmina em quê? Na glória eterna Amém. Do nome do Senhor. Rapaz, o Diego, Diego, eu não estou discordando de ti nunca, cara. A gente está só conversando. Fica na paz aí, porque eu acho que isso edifica o povo de Deus, essa conversa aqui. Agora, só para... Tem uma coisa que eu queria falar. Desde a hora que tu falou que tu teve uma pessoa que te levou e tal, a conhecer a Cristo. E é isso que eu acho lindo que Deus faz por meio da igreja. E aí não tem outra forma, é por meio da igreja. Sim. Ele sempre vai te colocar alguém
para te ajudar, para te inserir, para te dar esses primeiros passos na caminhada. Pode ser uma pessoa, pode ser uma igreja, pode ser um curso de primeiros passos. Tu teve essa pessoa, eu tive uma pessoa, tu conhece, Junho Moreno. Sim, sim. Então, foi uma pessoa que no começo da minha caminhada eu muito confuso entre a fé católica, fé evangélica. A Bíblia diz uma coisa, missa diz outra, culto diz outra. Nosso diretor aqui, o Roberto, também conhece o Júnior Moreno. Pronto. Ele é amigo do E ele me Júnior discipulou na palavra. Sim, Me discipulou na palavra. E aí, por meio da ação do Espírito Santo na vida dele, Deus me direcionou até chegar em uma igreja. Bom, mas eu acho lindo isso, porque Deus sempre vai nos colocar nessa nova vida por meio da igreja. Sim. Não tem outra forma. Através de homens, né? Através de pessoas. Como nós, de pessoas, né? É claro, com a ação do Espírito Santo. Cara, eu sempre falei aqui que eu tenho a gente vai fazer um podcast sobre missões. Vai sair esse podcast. Acho que eu falei umas 10 vezes aqui já. E assim, o que me chama muita atenção na igreja primitiva, logo quando houve enfim, novo entendimento através da reforma e tal, tem uma igreja chamada os Valdenses, né? Que eles pregavam para a própria igreja, do Pedro Valdo. Eles pregavam um novo entendimento para a própria igreja. Quer dizer, esses caras levantaram uma bandeira onde uma humanidade inteira estava se perdendo. Com uma coragem muito grande, e a gente a gente tem como missão pregar o evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Então esses primeiros passos talvez seja vamos dizer assim, um alicerce para uma dinâmica de mudança de vida de fato, de mudança de entendimento de fato. Por isso que é muito importante o trabalho que vocês fazem lá com os novos convertidos, né? Amém. Glória a Deus por isso, Amém. Né? E aí, Pastor Vitor, agora vamos entrar aqui numa... Eu queria mostrar aqui rapidamente, antes de entrar nessa nova questão, eu que trouxe 3 livros aqui que me ajudaram muito no meu princípio lá, além da Bíblia, claro, que a partir do momento que Deus tocou no meu coração, eu passei a lê-la todos os dias. Glória a Deus por isso também. Amém. E tem um livro que é o do pastor Madison, cara, Lâmpada para os Meus Pés, Reflexões Bíblicas para Iluminar o Nosso Coração, o Coração. Esse é um livro muito legal, muito fácil de ler, mas tão fácil, mas tão edificante, né? Eu perguntei assim, por que Deus deu lâmpada para os nossos pés, né? Porque se ele desse lâmpadas acima dos nossos pés, a gente enxergaria mais longe. Ou a gente ficaria envaidecido, ou a gente ficaria desesperado, né? A gente tem que enxergar só aqui no nosso pé mesmo e olhe lá, um dia de cada vez, né Diego? Então, assim, tem o livro Peregrino, também é um livro, uma obra muito... Não é um livro fácil de ler, mas é um best-seller que todo mundo que está na iniciativa... O segundo livro cristão mais vendido da história. Do mundo, né? O Peregrino. É uma viagem, cara, muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ler, esse livro aqui tem uma capa bonita, ele tem uma edição bonita, mas assim, tem livros... O Peregrino mais simples, que vale a pena você ler. E tem um livro que eu ganhei da minha filha, cara, que é um livro bastante interessante do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. É um livro fácil de ler para quem está começando a caminhada. Uma boa dica aí para você começar uma literatura cristã. E não deixe de ler a Bíblia, é importante para isso. Vitinho, você tem alguma dica aí para quem está começando? Você já falou, né? Procure um pastor, uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho e tudo. Mas assim... Vamos entender que nem tudo que a gente escuta é verdade, né? É por isso que quando a Bíblia diz que agora, no final dos tempos, né, que está se aproximando da volta de Jesus, graças a Deus ele está voltando, e a cada dia que passa estão se mostrando para a gente várias raposas, vários lobos aí com um falso evangelho. Isso a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né, Vitor? Com certeza. Uma dica que eu daria, primeiro, para as pessoas que se converteram agora: pegue a sua Bíblia, pegue uma versão mais simples, de uma boa leitura, por exemplo, NVT, NVI, né? Almeida, a ARA, né? Almeida Revista Atualizada. Não pega as versões mais antigas porque é muito complicado, né? Então, pegue versões mais tranquilas, NVT, NVI.
E eu sempre aconselho a começar pelo livro de João, né? Pelo Evangelho de João, porque ali é uma introdução, de fato, em quem é Jesus, o que ele veio fazer, qual o seu principal ministério, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acho importante começar por meio do livro de João. Em seguida, pode seguir os evangelhos, né? Seria importante, interessante, mas eu sempre aconselho, pula para o livro de Atos, porque quando você entende o que Cristo fez, quem ele é, você entende o que ele nos chamou para ser, que é o livro de Atos. Então, eu gosto sempre inclusive eu tô com 2 irmãs fazendo o discipulado, assim, por meio do Google Meet, né? Sim. A gente está conversando e tal, a gente está no Sermão do Monte, conversando sobre o Sermão do Monte e tal. Está sendo muito edificante, não só para elas, mas também para mim, né? Relembrar o Sermão do Monte e tal. Então, comece pelo livro de João, vá para Atos, veja ali a maravilhosa igreja de Cristo que ele estava inaugurando, que ele estava levantando. Em seguida, as cartas do apóstolo Paulo, enfim, as outras cartas, né? As epístolas que a gente chama. Então, eu daria esse conselho. Comece com o Evangelho de João, leia, grife, pontue, pergunte quando você está com dúvida, procure bons comentários bíblicos, procure seu pastor, procure seu líder ali, a pessoa que está próxima, que é a pessoa que você confia e tal. E se você é um crente que está percebendo que a igreja que você está com problema, o primeiro conselho que eu daria é o seguinte: tenha humildade, porque quando a gente estuda, né, quando a gente passa a ter conhecimento, às vezes o conhecimento é uma arma, né? E a gente se torna orgulhoso, a gente se envadece, né? Se enche de si, né? E então, a Bíblia diz o contrário. Você tem que diminuir para que Cristo apareça. Com certeza. Então, eu acredito que alguém que está estudando e está buscando mais do Senhor, eu entendo que Jesus ele não é um artigo científico. Eu acredito que Jesus ele não é alguém que a gente coloca numa maca e estuda. Cristo é alguém para ser vivido. Sim. É alguém para ser, nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Então, a gente tem esse problema. A gente tem mais conhecimento e a gente quer colocar Jesus numa maca e estudá-lo, né? E isso traz pra gente orgulho e tal. Então, se você está percebendo que a igreja que você tá com problema em várias questões, primeiro, ore, claro, né? E tenha humildade, mas tome essa decisão o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais tempo você passar, mais difícil vai ser. E vai chegar um momento onde a sua fé vai estar destruída, e uma fé destruída, assim, por uma igreja local é muito difícil para ser resgatada. O Senhor resgata, mas as dores são muito evidentes, são muito intensas. As cicatrizes ficam, né, pastor? Com certeza. Eu vou chegar agora num quadro, uma parte do nosso programa, que é o quadro E Se Fosse Ele, né? E essa bola eu vou passar para o Diego, ele está estreando aqui, vou botar essa bola para ele fazer esse gol, né? Vamos lá. Eu queria que o Roberto colocasse aí na tela. Eu vou, na verdade, ilustrar a pergunta que eu vou fazer, né? Na verdade, assim, a gente tem alguns membros da igreja que são muito, vamos dizer assim, de muito tempo de caminhada já. E que muitas das vezes, através desse tempo todo de caminhada, eles adquiriram, digamos, alguns vícios, né? Não só conceituais, mas... enfim, algumas coisas que já estão enraizadas, inclusive de outras décadas. A gente viveu a década do avivamento, a gente já viveu a década aí do dente de ouro, de um monte de coisa que já inventaram dentro da nossa doutrina evangélica, né? Hoje aí temos pastores mirins, temos aí prosperidade, coach, enfim, meus lindos, tem um monte de gente aí falando em nome de Jesus Cristo, mas a gente sabe que muitas dessas coisas
perpassam de crentes, de irmãos que estão indo para as nossas igrejas, procurando uma doutrina, digamos, mais concreta, com uma teologia mais centrada em Cristo, que eu acho que esse é o grande diferencial, não é? E digamos assim, e falemos aqui a verdade, a nossa igreja, ela é cristocêntrica. Ela não vive em função de pastor, ela não vive em função... Não, é em função da doutrina de Cristo. Eu acho que é isso que tem que ser deixado claro aqui. Mas a gente encontra nessa caminhada, dentro das nossas próprias igrejas, pessoas muito antigas, né? E que chega uma hora que é preciso a gente dizer a verdade para elas. Sim. Que foram doutrinadas pelo medo, foram doutrinadas por outras questões. Tem um momento, Diego, que a gente precisa chegar e dizer assim para eles, assim, meu irmão, acorda, não é... Tu tá seguindo um outro evangelho, não é? E Cristo? Cria vergonha, né? Cria vergonha na cara. E Cristo? Porque a gente tem isso. Dentro das nossas próprias igrejas, a gente tem aqueles caras que ainda vivem como fariseus aí, gritando nos templos e fazendo, né, sepulcros caiados, né? Muitos deles são. Mas enfim, eu queria que te posicionasse em relação a isso. E Jesus Cristo? O que faria? A gente sabe o que faria, mas assim, a nossa fé, ela é inclusiva, né? Ela não é exclusiva, ela não exclui, ela inclui, né? Sim. Vou fazer como aquele cara lá do Instagram, começamos bem, né? Uma pergunta. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. No caso, pessoas que estão muito tempo ali, mas não é a prática do pecado, é uma interpretação equivocada das Escrituras. Isso. E que ele vive com aquela certeza, aquela verdade ali. É o que Jesus falou para Nicodemos, né? Né? O que faria Jesus é o que ele fez. Eu dei a pesca, eu dei a cola para ele. O que ele fez. Ele fez exatamente isso nos 3 anos de ministério dele. Tem que nascer de novo, né? Ele fez isso. Ele sentou lá com Nicodemos, né? Ele fez exatamente isso, né? Eu penso que não tem meias palavras para uma questão assim. Eu acho que eu exortar um irmão para que ele entenda que ele está seguindo uma verdade incorreta e mostrar para ele que a verdade de Cristo é outra, o que eu estou fazendo é libertá-lo em amor, para que ele viva uma vida com Cristo verdadeiramente, um relacionamento com Cristo. Eu acho que quando a gente se posiciona dessa forma, entendendo que eu estou ajudando aquele irmão a ter um relacionamento de verdade com o Senhor, essa conversa ela não fica tão difícil e nem fica ácida. Ela fica uma conversa amorosa. Tá, então eu vou piorar. É isso? Mas eu vou piorar. Então, é isso aí. Tá. Mas vou piorar. É mais difícil hoje você, nos primeiros passos, você resgatar um irmão que tem um entendimento equivocado, digamos assim, ou um irmão que não tem entendimento. Aquele irmão que, por exemplo, nunca teve, enfim, contato com a palavra de Deus, alguma coisa assim. O que é para ti, o que é mais difícil? Essa pergunta também vai para o pastor Vitor. É equivocado, com certeza. O que não tem entendimento, para ele tudo é novo. Então, assim, é a verdade que ele nunca viu. É a verdade do evangelho, quando chega, ela transforma. Então, entra no coração. Já quem vive um evangelho equivocado, ele já tem aquela certeza no coração enraizada, aquilo como verdade, é muito mais fácil ele... Porque aí não é só um entendimento da Escritura, aí tem toda uma questão de costumes, toda uma questão de comportamento, então é um contexto maior para que você consiga, né? Assim, mas eu acho que o principal aí é a pessoa realmente querer seguir um evangelho verdadeiro. Porque, por exemplo, o curso de primeiros passos que a gente tem na base Renascença, a gente já teve várias pessoas que disseram assim, olha, beleza, já entendi como vocês interpretam as Escrituras, quais são as doutrinas que vocês creem, mas eu não creio assim e não vou seguir com vocês. E levantou e foi embora. E foi tranquilo, de boa, não tem problema nenhum. E aí, assim, a pessoa segue com a crença dela, a interpretação dela das Escrituras. A gente tenta mostrar, ser o mais bíblico possível, né? Mas isso parte também do querer da pessoa.
Eu tive uma experiência lá na base, junto com o irmão Fábio, né? Na verdade, neste dia eu não fui, graças a Deus, né? Mas ele tinha um irmão que estava congregando lá com a gente e começou a fazer os primeiros passos, e ele professava uma fé espírita. E chegou o momento que as escrituras começaram a conflitar com o próprio entendimento dele. E ele começou a discutir na sala e começou a levantar uns questionamentos que a gente entendia que era dele mesmo, entendeu? Sim. Chegou o momento que ele levantou de uma forma bem agressiva e disse que eu não vou ficar mais aqui, bateu na mesa e foi embora. E a gente orou por ele. Uhum. Na verdade, eu não estava neste dia, eu estava tendo uma aula lá do curso de teologia e nesse dia tinha marcado para sábado à tarde, não fui, mas eu fiquei sabendo. E a gente orou por ele. Sim. E se for da vontade de Deus, Deus vai resgatar ele através do Espírito Santo. E aí é isso que eu quero chegar aqui nesse ponto, pastor Vitor, para a gente passar para o encerramento aqui. A gente pode tentar, de alguma forma, criar aspectos motivacionais, trazer textos ilustrativos, até seguir um manual de primeiros passos, que é o que diz que a gente tenha, né? Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, né, pastor? Eu acho que é isso que tem que deixar muito claro, até para tirar a gente desse protagonismo que nós não temos, né? Exatamente. Não é isso? Com certeza. Quem é que faz a obra é o Senhor mesmo. A gente é só instrumento, né? Inclusive, eu estou estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Inclusive, Sim. Nosso texto, né? Base. E ali, Paulo tem um problema seríssimo com os superapóstolos, né? Porque ali os superapóstolos... Cara, é muito engraçado. Engraçado não, né? Mas às vezes é engraçado. Mas assim, eu digo... Quando Paulo ele vai escrever... Paulo plantou aquela igreja. Paulo amava aquela igreja, né? Antes da primeira viagem missionária dele, ele plantou a igreja em Corinto, né? E ele foi para as missões, né? E Paulo ele fala no texto que ele plantou a igreja com suor e lágrimas. E ele começa a descrever, né, as suas dificuldades e que ele sofreu açoites por amor a eles e tudo mais. E sabe o que o povo falava? Paulo, tu é bom só de carta, a tua presença aqui é inválida. É assim que o povo tratava Paulo. E o que eu quero dizer com isso? Que o problema do povo é que eles estavam comparando os falsos apóstolos, né? Que Paulo chama de superapóstolos, né? Com Paulo. Então Paulo, ele só tinha dores, Paulo só tinha sofrimento, Paulo só tinha lágrimas. O povo estava vendo isso e pegando os apóstolos que eram ricos, que para que eles fossem lá em Éfeso, eles pediam carta de recomendação, está no capítulo 4. Sim. A carta de recomendação a igreja tal recomenda tal apóstolo para vir para cá, e eles vinham. Aí eles começaram a escrever para Paulo, a falar para Paulo, e essa informação chegou para Paulo, que Paulo para eles não era nada, né? E Paulo, quando pega a parte lá dos superapóstolos, quando Paulo escreve, enviando aquela carta, a segunda carta, né, que na verdade é a terceira carta, ele fala assim: esses superapóstolos, eles só visam o lucro. Eu viso a vida de vocês. Essa é a argumentação do capítulo 6. Tá muito atual, né? Isso, né? A história se repete. Com certeza. Meu irmão, essa sua pergunta que você faz é maravilhosa, porque quantos superapóstolos ou grandes apóstolos ou grandes líderes, pastores que estão aí no Brasil e pregando qualquer outra coisa que não é o evangelho de Cristo, e que tem dinheiro, que anda num carro extraordinário, que a igreja é uma mansão, que, enfim, que tem essas manifestações lucrativas e tal. E quando a gente olha para a vida de pastores que... De Paulo mesmo, de né? Paulo, né? Paulo, do próprio apóstolo. É alguém que vivia... não uma vida medíocre. Eu não quero dizer que as pessoas que vivem uma vida melhor... Vivia no contentamento, viviam né? no contentamento, é isso que eu quero chegar. Então, né? Muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes vivem visando o lucro. É isso que eu quero falar. E Paulo não. Paulo vivia dores e as lágrimas e os sofrimentos e os açoites, porque Paulo via que
a maior missão dele era abençoar as pessoas. E o grande problema é que as pessoas, hoje, esses falsos mestres, eles não visam as pessoas, o crescimento espiritual, não vivem o amadurecimento da pessoa na fé, não visam isso. Visam lucro, visam fama, visam o crédito para eles e, enfim, então eu entendo que nós somos responsáveis pela vida das pessoas e as pessoas que estão dentro dessas igrejas, que são conduzidas por esses falsos pastores, precisa sair urgente, porque a sua fé tá se declinando por conta de lobos em pele de cordeiro. E a gente tem que orar e vigiar, né? Agora eu vou fazer aqui a pergunta derradeira aqui pro meu irmão Diego Fernandes, presbítero da Igreja Base Renascença, meu irmão em Cristo. Amém. Diego, eu vou ler aqui em Filipenses 2, capítulo 13, que diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Meu irmão, é aqui essa pergunta que eu quero te fazer, é o seguinte: muito de nós, muitas das pessoas começam com entusiasmo, que é o primeiro amor, né? Aquele ler a Bíblia 4 da manhã, no intervalo do cafezinho. E a gente sabe que a caminhada cristã ela é muito árdua. E às vezes a gente cai assim num desânimo. Às vezes acontece um problema na família, uma enfermidade ou um desemprego. E essa fé, talvez ela desaqueça, digamos assim, ou diminua, não é? Bom, eu queria te perguntar assim, nesses primeiros passos, a gente tem que alertar essa moçada aí que não é porque Deus tocou no nosso coração que a gente está sendo instigado pelo Espírito Santo para manter essa caminhada constante, mas que vai ter momentos que a gente vai desanimar também, né presbítero? Com certeza. O que o senhor acha? Sim, eu concordo 100%. Contexto, principalmente porque se dependesse de nós a gente só pecava. Então, glória a Deus por isso, que é Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar. Glória a Deus. Então a palavra seria perseverar, né? Perseverar é uma das doutrinas, né? A perseverança dos santos. Eu acho que a pessoa que está nos primeiros passos, ela tem que ter muita consciência de como vai ser a jornada dela. O livro do John Bunyan, O Peregrino, Sim. Ele é exatamente esse manual. Sim. Ele vai explicar para a pessoa, de forma alegórica, como vai ser a jornada dela até chegar no reino celestial. E a jornada do peregrino, ela é feita de altos e baixos. Ela é feita de tentações, ela é feita de cobiça, ela é feita de momentos de queda e de retorno, de desvio e de volta, mas ele segue nessa caminhada. Então, sim, a pessoa que está nos primeiros passos, ela tem que ter consciência de que esse momento inicial de muita sede, de muita fome por Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele também não perdura até o final, né? Vai chegar um momento em que, a partir do momento que eu entro numa igreja, eu faço parte de uma congregação, eu começo a viver aquele contexto, isso começa a se tornar rotina. Sim. E tudo que começa a se tornar rotina perde o ânimo. Ainda tem as frustrações, né? Tem as frustrações. Com os irmãos. Exatamente. Às vezes, perfeito. Né? E a gente tem que saber lidar muito bem com isso. Eu li agora, recentemente, estava lendo o Apocalipse, né? E lá tem sobre a questão da perseverança dos santos, né? Que o grande chave da perseverança é a fidelidade, manter-se fiel. Isso, exato. Na verdade, não tanto quanto importante, mas assim, a gente hoje, para ter fidelidade, para a gente enxergar a fidelidade numa convivência, o pastor Vitinho gosta muito de Bauer, né? Do autor que fala sobre essas relações, sobre você quando o outro perdeu o sentido, você descarta, né? Os descartes. Modernidade líquida, né? Exatamente. Isso a gente também tem que buscar isso com uma firme fé e perseverança em Cristo, certeza. né? Que nos dá, na verdade, é Ele que nos sustenta, né, pastor? Com certeza. Cristo não como Bauman, né? Você se relaciona com uma pessoa, aí você não se você deixa de usufruir daquilo
que a pessoa dá pra você, você descarta, né? O relacionamento descartável, né? Esse é o amor líquido de Bauman. E Cristo, a gente faz a mesma coisa. Cristo não tá nos dando certas coisas, descarta esse Cristo. Eu quero um Cristo que é como um papai Noel que fica me dando uns presentes lá do céu, entendeu? Aqueles que eu quero, a hora que eu quero. Ainda tem esse detalhe. E é interessante, porque existem pessoas, infelizmente, que chegam em igrejas sérias, que pregam o verdadeiro evangelho, falam sobre pecado e tal. Não quero esse Deus não, que fala sobre o meu pecado, não quero esse Deus não. Eu vou para uma igreja que vai, né, trazer prosperidade. Tudo a gente tá vendo poucas pessoas nos púlpitos falando sobre cruz, sobre pecado. O problema, Márcio, é que esse Deus que está sendo apresentado não é o verdadeiro Deus. Esse que é o grande problema. É um verdadeiro Deus moldado, né, para quem quer ouvir. É um falso Deus. Não para quem quer refletir e mudar, né? Mas, meus irmãos, obrigado aí pela presença de vocês. E, Pastor Vitor, a casa é sua, volte sempre. Aliás, você deveria vir a cada 15 dias, a sua cadeira está aqui cativa para a gente falar sobre Deus. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Que maravilha a gente ter essa conversa. Eu só abri aqui alguns livros para indicar, só que não está abrindo. Que são os livros do meu maravilhoso aqui, ó, presbítero da nossa igreja. Mas ele pode falar o livro dele aí. São livros maravilhosos. Eu não li todos, mas esses livros são tops mesmo, viu? O cara tem talento. Eu não tenho talento de nada, só de pregar e amar a Cristo. Esse é o meu talento, né? Só, né? Mas eu queria agradecer, né, a Deus em primeiro lugar, ao Márcio. Eu sempre falo para ele, eu acredito que esse momento é muito importante. É muito importante para mim porque a gente prega o evangelho, isso já é extremamente importante, mas é importante porque para mim pessoalmente, porque diante da correria do dia a dia a gente para um pouco para conversar sobre Cristo. Sim. E isso vai edificando a gente, né? Às vezes a gente sonha de alcançar muitas pessoas e eu sei que isso vai acontecer em nome de Jesus uma hora, para que as pessoas possam conhecer de fato o que a gente está produzindo aqui, mas eu entendo que isso está sendo edificante para as pessoas que vêm e tem sido muito edificante para mim, meu irmão. Muito obrigado. Na verdade, é tudo feito para a glória de Deus, né? Na verdade, você que está em casa aí, que gostou do nosso bate-papo, antes de passar a palavra para o Diego, eu gostaria de pedir para que, se você gostou, você compartilhe, você curta. Se você não gostou também, você deixa o seu comentário lá. Aliás, eu quero pedir para você deixar aqui na descrição aqui do podcast alguns temas que você quisesse que a gente explore aqui. Às vezes é muito complicado, né, a gente trazer temas com muita teologia, com muita argamassa de conhecimento acadêmico, porque até é difícil de se discutir, né? Fora as doutrinas, fora os pensamentos, a gente precisa também falar com as pessoas que estão em casa, que queiram se alimentar do bom evangelho. Eu acho que é isso que é a nossa missão aqui. E está aqui hoje o Diego, já foi um presente muito grande para mim, gosto muito dele. Quero dizer que ele não vai ser a última vez que ele vai vir aqui. Quebrou esse gelo, ele estava até com um pouco de medo de a gente apertar ele, né, Vitinho? Mas a gente é cristão e a gente te ama, meu irmão. Então seja bem-vindo sempre. Muito obrigado pela tua vida e por tu ter vindo aqui com a gente hoje. Amém, meu irmão, amém. Eu que agradeço, é recíproco esse carinho, esse amor que a gente tem. Obrigado pelo convite, para mim foi uma alegria estar aqui, eu espero ter contribuído. Não tenho muita teologia não, mas eu tenho muito amor por Cristo. Sim, tem teologia sim. Que já é uma teologia, né? Tem teologia sim. E como eu te falei, eu não fico nervoso de estar na frente das câmeras, eu trabalho com isso, mas quando se trata de trazer a palavra de Deus, aí é uma responsabilidade muito grande, porque essa palavra não é nossa, essa palavra veio do céu. E a gente precisa tratá-la com muito cuidado e a gente precisa espalhá-la de forma responsável. Amém. Então isso me dá um nervosismo. E antes de finalizar, eu queria indicar um livro que depois de 8 anos de convertido me fez chorar, que eu acredito que para quem está começando na fé é importantíssimo para abrir a mente, que é O Verdadeiro Evangelho de Paul Washer. Um livro pequeno, curto, mas
que acaba com a vida da pessoa. Acaba com a vida e recomeça a vida. Acaba com a velha vida. A velha vida, legal. Diego, eu vou te explorar, cara. Eu vou, assim, Diego, pra quem não conhece Diego, cara, Diego na pandemia escreveu quantos livros? 12 livros. Esse cara aqui, ele produziu 12 obras cristãs, né? Sim. E é um cara que é inspirado pelo Espírito Santo. Eu falo isso, cara, porque poucas pessoas, né, têm a capacidade, através do Espírito Santo, de se debruçar e escrever 12 obras, meus irmãos. Então, cara, fala aí sobre essa experiência aí na pandemia, né, cara? Foi. Que bênção, meu irmão. Eu não sou inspirado. Não, tô iluminado, desculpa. Eu fui corrigido outro dia aqui sobre isso, sabia? Mas é vício de linguagem, me perdoem, é vício de linguagem. Na verdade, você foi iluminado pelo Espírito Santo. Porque se fosse eu mesmo, não tinha feito, não. Pronto. Mas me diz aí, como é que foi essa experiência? Eu já tinha escrito algumas coisas, assim, né? Trabalho com roteiro e tudo, e eu já tinha vontade muito grande de escrever, porque a minha conversão foi lendo um livro. Então não foi assistindo uma pregação, não foi lendo um livro. Qual foi o livro? Foi o livro... Eu tinha uma sinuca de bico agora, hein, cara? O Poder da Oração Segundo a Vontade de Deus. Amém. Da autora Stormy O. Martin. Então, ela tem uma série de livros chamado O Poder da Oração de alguma coisa. Então, foi esse livro. Muito bom esse livro. E o Senhor me resgatou ali naquela leitura. E ali eu entendi que a pregação do Evangelho, seja de que forma for, ela vai alcançar o coração de quem Deus quer que seja alcançado. Então a pregação do Evangelho pode ser inclusive por um livro. E eu já tinha um desejo muito grande de escrever. E foi aí que Deus colocou no meu coração que, como Ele me resgatou na leitura de um livro, um dos propósitos aí da minha vida seria escrever, para o resto da minha vida, escrever sobre Jesus. Né? Então, na pandemia, em oração, ali eu senti muito essa vontade de começar a escrever. E aí escrevi um primeiro livro, né? Escrevi em 30 dias. Quando eu terminei esse primeiro livro, aí veio no meu coração a vontade de escrever um livro por mês durante um ano. E foi isso que eu fiz. Mas assim... Que massa, cara. Teve livro que eu terminei de escrever, era dia 31... 10 horas da noite, sabe, assim. Mas como era a tua rotina? Era direto? Sentava e orava e não? Não, eu não escrevia todo dia, assim, mas também quando eu sentava para escrever, aí passava um dia inteiro escrevendo, né? Escrevia alguns capítulos, aí parava, passava alguns dias, depois voltava, escrevia de novo. Bênção, cara. Mas, assim, sempre debaixo de muita oração. E assim, eu sei que foi Deus ali, porque eu mesmo não teria como escrever tudo aquilo, né? Então eu escrevi 12 obras, algumas são livros, outros são contos, estão disponíveis de graça. Eu fiz um site, diegofernandes.com. Fala aí, que a gente vai botar na tela aí. Diego com Y, que eu sou do interior, diegofernandes.com. Você pode entrar lá, tem lá os 12 livros, estão lá de graça, pode baixar. Se você quiser a versão impressa, aí tem o site, você clica lá, direciona para o site, você pode comprar a versão impressa. Show. Mas a versão online você pode ler de graça. São livros de ficção cristã. Tu não dá de aniversário, tu não dá esse livro de presente pros amigos, assim, no aniversário? Pode dar, posso trazer um box. Sim. E são livros de ficção, a maioria deles de humor. Sim. Que é um segmento que eu costumo escrever, que é comédia. Tem um livro que eu conto o meu testemunho, mas aí para não ficar só o meu testemunho, um capítulo é um testemunho, outro capítulo é uma doutrina, um capítulo, entendeu? Ele é um livro de evangelização. Amém. E é isso. Cara, eu não sei se tu vai lembrar, mas assim, logo depois da pandemia, a gente se encontrou num supermercado, acho que, né? E eu falei pra ti sobre o projeto do Voz da Verdade. Sim. E tu tinha falado pra mim, cara, eu acabei de escrever meu 12º livro. Sim, não sei se tu lembra disso. Sim. E eu me emocionei, cara, falando pra ti que esse projeto aqui do Voz da Verdade. E eu disse pra ele, um dia eu vou te chamar pra tu ir lá. E esse dia chegou, cara. Me lembro, amém. Muito obrigado aí, em nome de Jesus Cristo, pela tua vida. Parabéns pela iniciativa. E, cara,
a gente precisa levantar essas bandeiras, porque eu acho que o mundo é muito... A gente vê muitas coisas ruins acontecendo, pessoas que não têm essa motivação, né, para literatura, para escrever, para ler, enfim. E a gente precisa manter essa fidelidade, né, ao nosso Senhor. Então eu queria te pedir, cara, para você orar por nós aqui, por favor. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, nós reconhecemos a tua majestade, a tua soberania sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre todas as coisas. Te rendemos graças porque só o Senhor é digno, Deus, de toda a honra, de toda a glória. Amém. E de todo o nosso louvor e a nossa adoração e das nossas vidas, Deus. Obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos reuniu aqui para falar de Cristo. Amém, Senhor. Para falar da Tua Palavra, Senhor, para trazer informações tão preciosas para aquelas pessoas que estão começando na fé, que estão dando seus primeiros passos. Glória a Deus. Para aquelas pessoas que possam estar feridas, Senhor, por alguma doutrina, algum evangelho equivocado. Aquelas pessoas que talvez estejam sendo exploradas pelos falsos mestres, pelos falsos pastores. Deus, que tudo isso que a gente tenha falado aqui, Senhor, que toque no coração e na mente dessas pessoas, que seja esclarecedor, que o Teu Espírito Santo consiga conduzir cada um aí na direção que o Senhor quer, segundo a Tua vontade, por meio da Tua Palavra. Deus, obrigado por esse momento tão especial e tão precioso que o Senhor nos deu. Deus, que o Senhor abençoe a vida do pastor Vitor, abençoe a vida do Márcio, suas casas, suas famílias, que o Senhor abençoe esse podcast, Senhor, essa produção, e que o Senhor continue capacitando, Senhor, para trazer pessoas aqui, para pregar a Tua Palavra, para espalhar o Teu Evangelho, e que o Teu nome seja glorificado em tudo. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, a jornada cristã é um processo contínuo de santificação. Hoje aprendemos que para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa negar o velho homem para viver a novidade da vida. A dificuldade de um cristão fazem parte dessa caminhada. Cristo está ao seu lado e a igreja, de uma forma especial, junto com a sua família, lhe ajuda nessa caminhada. Os primeiros passos, eles moldam essa caminhada cristã. Mas não esqueça, Jesus Cristo está do seu lado. E Ele sempre estará contigo até o fim dos seus dias. Assim Ele disse aqui na Santa Palavra. Jesus Cristo ama você, meu irmão. E nós também amamos vocês. Até o próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Amém.